Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente, onde nós debatemos sobre política, comportamento e os assuntos mais comentados da rede. E eu quero comentar com um assunto extremamente controverso, porque eu já sei que essa mesa aqui vai me trazer muitos problemas hoje, viu, senhor Capês? Seguinte, você já deve ter visto várias vezes, aconteceu isso muitas vezes nos Estados Unidos, um maluquinho ali cata uma arma, cata um rifle e acaba fazendo um massacre. Agora eu vou ler aqui para vocês uma notícia. Onda de ataques nos Estados Unidos tem atiradores cada vez mais jovens. 6 dos 9 tiroteios mais mortíferos dos Estados Unidos desde 2018 foram cometidos por pessoas com menos de 21 anos. E aí, senhor Alessandro Negão, o que você encontra com essa relação? Você acha que a facilidade de ter armas tem essa relação com massacre ou não? Se você não tivesse essa facilidade, não teria essa situação? Como é que você vê esse cenário? E depois eu quero trazer isso para o Brasil também. Nos Estados Unidos, a gente tem eles têm uma relação muito aberta com a questão de armas, porque eles veem isso como uma defesa própria. Quando a gente vê esse tipo de situação aqui no Brasil, é difícil a gente julgar, porque o nosso pensamento é sempre de espanto. Nossa, um rapaz entrou e matou tantos dentro de uma escola, e aí a gente começa a pensar assim, nossa, mas o que será que aconteceu na vida dele? Será que foi bullying? Será que ele sofria muito na escola? Será que também o acesso a armas é fácil demais? Porque, obviamente, essas armas não são, que nem a gente vê muito aqui no Brasil, que são armas ilegais. No caso deles lá, ele literalmente mata com uma arma legal. É fácil você ver vídeos de jovens de 11, 12 anos já atirando. Só que a gente se esquece de um detalhe muito importante, certo? Quando a gente olha para ver esses massacres, isso é doído, é óbvio que isso é doído. Mas você já parou para pensar o que você passa aqui no Brasil? E aqui, você portar uma arma é ilegal. Hoje você tem os CACs, que basicamente é uma autorização que você tem de defender, de poder atirar, que são os atiradores esportivos, mas que eles não podem usar a sua arma como defesa pessoal, muito menos da propriedade, muito menos da sua família. Eles só podem proteger a própria arma. Sabe o que isso significa? Significa que se, por exemplo, eu sou CAC, eu não sou CAC, mas vamos supor que eu fosse CAC. E aí a minha casa fosse assaltada... O que é o CAC? Colecionador, atirador e competidor. Competidor. Colecionador, colecionador, atirador... Caçador, atirador e competidor. Mas no caso eu só posso defender a minha própria arma. É uma regra. Eu não posso ter uma arma para defender a minha casa. Mas todos os dias, muitos brasileiros são assaltados e mortos. Todos os dias você tem menores de idade trabalhando, vendendo droga, você tem menores de idade portando arma, nenhuma dessas armas é legalizada. Quando normalmente acontece uns ataques desses nos Estados Unidos, eu garanto para você que se esse rapaz for pego, porque na maioria das vezes ele acaba sendo até morto no próprio confronto, ali existe lei que vai fazer com que ele pague pelo erro que ele cometeu. Aqui no Brasil a gente vê exatamente o contrário. A gente vê assassinos aqui que são notórios, que ficaram até famosos e não pegam às vezes 10 anos de cadeia. Eu acho que fica difícil da gente às vezes julgar isso, porque a gente já vive uma realidade cruel. A gente já vive uma realidade de sair de casa de manhã e se assustar por ver 2 rapazes numa moto. E às vezes esses 2 rapazes numa moto ficam assustados quando vê um carro descendo devagar a rua deles. E às vezes o carro que está descendo devagar fica assustado de repente ver um cara parado numa esquina. E eu te garanto que nenhum desses está usando uma arma legalizada, porque olha o nível de periculosidade que a gente já vive no nosso Brasil. E outro detalhe, né, Ale? A gente está assustado quando vê um entregador do iFood. Exato. Você vê um entregador de comida, você já fica assustado. Será que ele está armado? Será que ele não está? Será que ele vai pegar o meu celular? E aí eu quero trazer isso para o Capês. Exatamente. Porque olha que interessante. A gente disse que nos Estados Unidos é pontual e são pessoas que não têm um passado criminal. Aqui no Brasil nós temos pessoas morrendo todos os dias com armas na mão de bandidos, de marginais, com extensa ficha criminal. E aí você tem aqui uma pontuação bem interessante, ó. O Brasil duplica o número de armas de fogo na mão da população em 3 anos. Ou seja, o CAC, se não me engano, está batendo agora 1 milhão de CACs. E, coincidentemente, a criminalidade está caindo. Você vê uma relação
nessa quantidade de armas com a população de bem e o crime caindo? Nenhuma. O que você vê aí? Vejo nenhuma relação. Como diria Dada Maravilha. Coincidência? Antigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos analisar em primeiro lugar a questão dos Estados Unidos. Por que ocorrem esses crimes, esses massacres, tanto nos Estados Unidos, principalmente nos estados da região central, menos na Califórnia, Nova York, mais ali Texas, Colorado, Oklahoma, Louisiana, por exemplo, Missouri. Por que ocorre ali? E por que não ocorre o mesmo fenômeno em países com o mesmo nível cultural como de desenvolvimento, como Canadá, na Europa, na Austrália? Em primeiro lugar, essa libertinagem de acesso tão fácil às armas de toda a população. Isso é uma loucura absoluta. Você comprar uma arma quase que praticamente num supermercado. Segundo, aquela cultura belicista que os Estados Unidos vem alimentando na população, muitos conflitos, muitas guerras, muitos veteranos, neuroses de guerra, tudo isso acaba influenciando. E essa cultura de jogos com violência também, que eu não vejo uma relação direta, mas também influencia. Isso é uma coisa. Que jogo é doído também, você colocar o jogo. Eu acho que, de certa forma, olha, isso num determinado nível de estresse pode contribuir, embora eu não veja uma relação direta, admito. Bom, essa é uma questão. Agora, aqui nós temos um problema de criminalidade endêmico e já há muitos anos, difícil de ser solucionado. Ele é ligado também a uma questão de exclusão, de justiça social, de deficiência na educação, tudo isso, e também da falência do Estado enquanto capacidade absoluta de controle da criminalidade. Agora, dizer que transferindo armas para a população você vai garantir uma maior segurança? Nós reduzimos em São Paulo, por exemplo, nós chegamos a ter 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje nós estamos com menos de 7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Capês, eu quero fazer uma pergunta para você. Capês, espera aí, vamos lá. Primeiro que você falou uma coisa que me incomodou demais. Os Estados Unidos é um dos países mais armados do mundo. Então, percentualmente, deveria ter muito mais assassinatos do que tem no Brasil. E não é verdade. Ou seja, aqui você não pode ter a porte de arma e tem muito menos pessoas comuns matando outras. Ou seja, você fez uma relação que não existe aí. Quer dizer, os Estados Unidos é o país que tem mais armas e é o que tem um menor índice de criminalidade. Posso tentar resolver aqui seu você incômodo? não pode ter Deixa eu arma. fazer uma pergunta. Eu quero só resolver seu incômodo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero fazer mais uma. Peraí. A pessoa, ela tem direito de se defender. Se você vier com um punho, eu posso me defender com um punho. Se você vier se defender com um revólver, eu tenho que fazer o quê? Rezar? Fazer uma pombinha do amor? Você acha que se eu não tiver uma arma em casa eu não vou me sentir mais seguro? E outra, se o bandido souber, ou pelo menos não ter a certeza que aquela casa não tem uma arma, você acha mesmo que ele vai entrar com o mesmo grau de segurança? São dois. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Junta aí, negão, Capês, uma pergunta. Capês. Capês tá muito soltinho. Aonde você se sentiria mais seguro? Em qualquer uma dessas cidades que você citou nos Estados Unidos, aonde claramente você vai entrar numa lanchonete e pelo menos metade vai estar portando uma arma. Pessoas do bem. Ou você se sentiria mais seguro em São Paulo? Olha, eu me sentiria mais seguro numa escola particular de São Paulo do que numa escola particular do Colorado, que é isso que nós estamos discutindo. Então, a pergunta foi numa lanchonete. Hein? Não foge, não. Fugiu. Não seja. Na cidade. Não seja quiabo. Nós estamos falando na cidade. Nunca. Onde que você vai se sentir mais seguro? Que são dois fenômenos distintos que estão sendo misturados e podem confundir o telespectador. Uma questão. A primeira questão que eu vinha dizendo: São Paulo teve uma redução do número de homicídios abaixo do nível considerado ideal de tolerância pelas Nações Unidas. Sem armas, através de uma reeducação. Como sem armas? Triplicou o número de armas, Capês? 1 milhão de CACs no Brasil. O Brasil está cada vez ficando mais armado. Não. Eu estou fazendo um comparativo de 1999 a 2022. Nos Estados Unidos, esses crimes teriam sido evitados se houvesse um maior controle de armas e um acesso não tão facilitado. Os próprios americanos já estão repensando isso. Então, esse acesso é absolutamente imprudente, incauto a armas por qualquer pessoa nos Estados Unidos tem sido trágico. No Brasil, nós temos um fenômeno ligado à criminalidade,
alta criminalidade, vocês me perguntaram isso. Esse fenômeno não se resolverá distribuindo armas de fogo indiscriminadamente à população. E é disso que estamos falando. Mas não é a ideia. Indiscriminadamente não, Capês. Você está dizendo. Não, é que para você virar um CAC demora pelo menos um ano. Meu amigo, é teste psicológico, tem que ficha limpa, você tem que estar trabalhando, local de moradia reconhecido. Não vem com essa não. Errado e não explicou. Meu amigo Ricardo Ventura, quando você, com todo o direito, porque é você que coordena aqui o programa, me cortou e não deixou eu responder, eu estava chegando nesse ponto, exatamente nesse ponto. Para que você conceda armas à população, é preciso um pouco mais do que fazer um exame psicológico, psicotécnico, uma vez só, que você não vai mais ter... Exame psicológico, Capês, dá tiro em alvo fixo no estudo. Não é só isso. Dá tiro em alvo fixo com tampão quando você tira a carta com 18 anos, você sabe dirigir a 200 km por hora? Bom, mas eu não vou andar você sabe pegar uma marginal? Mas eu não vou andar com uma arma de fogo. O carro não mata? O carro não mata? O carro mata muito mais do que arma de fogo. Apertar um gatilho... Você morre muito mais com um atropelamento. Hoje morre dois motoqueiros por dia em São Paulo. Você vai proibir, então, as motos? Armar indiscriminadamente a população. Que armar indiscriminadamente? É um grave erro. Nós devemos fazer um você fala armar, parece que eu estou distribuindo arma. Eu estou dizendo que as pessoas têm que armar. É ter a possibilidade para quem quer. Se você não quer ter, não saia de casa para comprar. Eu mesmo defendo, mas eu não quero ter. Eu quero saber da Carla, porque o Capês ele só está enrolando. Carla, você é a favor ou não do cidadão ter ali a sua arma em casa? Se ele quiser, não é como o Capês disse, vamos armar a população. É para quem quer. Fala aí, Carla. É o Bolsa Arma. Eu tava aqui só ouvindo, né? Eu e o Guilherme, né? Na mesa, né, Guilherme? A gente estava aqui deslocado. Existem casos e casos. Nesse caso, eu concordo com o Capês. Como é que você falou, Capês? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Não quer misturar os fenômenos. Nos Estados Unidos, realmente, eu acho que deveria ter uma maioridade para se usar armas, como tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você pode ter posse de armas, não porte. Porte é quando você pode sair com a arma. Posse é quando você tem em casa, no seu estabelecimento comercial. Isso é permitido por lei. Inclusive, se você quiser, você pode ter. Pela lei, você pode ter o posse de armas. Você tem que ter mais de 25 anos, você tem que ter moradia fixa, não pode ter passagem pela polícia, tem que fazer criminal, tem que fazer um exame psicotécnico. E aí, sim, você pode comprar uma arma. Determinados tipos de armas, não pode ser uma arma de grosso calibre. Então, eu acho que sim, um cidadão que se sente ameaçado... Eu tenho um amigo que mora numa casa que não tem muro. E ele tinha muito medo. E ele fez um curso de armas, é casado, pai, tem 3 empresas. É um homem idôneo, não é um maluco. E ele se sente mais seguro tendo 3 armas em casa. Ele acabou gostando, faz curso de tiro. Eu acho totalmente viável. Por que só os bandidos podem ter armas? Perfeito. Eu acho isso incoerente. Todo mundo deve poder se defender. Eu não gosto de arma, não me sentiria à vontade de matar alguém, mas sou eu. Agora, se a pessoa se sente mais segura, morando numa casa sem muros, num país violento como o Brasil, tendo uma arma para se proteger... Ok, porte de armas é outra coisa. Agentes de segurança pública, advogados, políticos em mandato. Existe toda uma lei, uma regra para isso. Parabéns. É por isso que hoje em dia, antes de discutir qualquer assunto, eu procuro entender qual é a legislação que rege aquilo, para aí sim poder me colocar. O que acontece para mim, na minha opinião, nos Estados Unidos é falta de uma legislação mais rígida e de controle de venda. E é uma geração extremamente perdida, ansiosa, que está precisando de outros cuidados, a não ser de acesso à arma. Um cuidado psicológico, uma família, que a gente também, aliás, é uma epidemia mundial, né? Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos é um exemplo que a nação brasileira deve evitar a todo custo. E olhar para essa situação e tentar tirar algumas lições. Eu quero lembrar aqui que em 2005... o Brasil fez um referendo sobre o Estatuto das Armas e 63% da população brasileira optou pelo não armamento da população brasileira. Ao contrário. Ao contrário. Por isso que todo mundo acreditou numa grande fake news. Foi sim. Nós votamos para ser a favor de sim poder ter poder usar a produção, o comércio e a distribuição. Muita gente acha isso, Capês. Guilherme, eu até troquei os nomes aqui, ó. Olha que interessante. Porque pro debate? Porque olha que interessante. Muita gente acredita que o referendo, as pessoas não queriam que o Brasil tivesse armas. Foi 10.826 de 26. O referendo, a pergunta deixou muito clara se a população brasileira era a favor ou contra o artigo 35 daquela legislação. Que era para desarmar, e as pessoas foram contra. Que proibia
É isso aí, foram contra a que proibição. proibia a comercialização. É isso aí, foi Então, contra a proibição. as pessoas foram contra a proibição. Mas não era assim que a pergunta colocava. A pergunta colocava se era a favor ou contra as armas. E foi contra. Não. E o que acontece? Em 2019, não é, a atual gestão, o presidente Bolsonaro, por portaria, ou seja, por um ato infralegal, aproveitou... Foi promessa de campanha, inclusive. Aproveitou uma brecha na legislação em relação aos CACs, aos caçadores, atiradores e colecionadores. E vejam só, 1 milhão de pessoas, não é, já se habilitaram para este uso de acordo com os critérios da portaria. Eu acho que a questão está mal colocada. É um equívoco caminharmos por aí. Porque, evidentemente, que a marginalidade, os bandidos não devem ter armas. Evidentemente que não. Então, quer dizer, não é porque eles têm armas que nós devemos também ter.